Olá, pessoal. Agradeço a participação no terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Agradeço o convite da professora Sandra. Espero que com essa palestra a gente possa fazer alguns avanços em termos de climatologia e planejamento urbano. E aí eu preparei uma apresentação aqui que a gente pode primeiro conversar um pouquinho sobre os conceitos de climatologia geral, e depois a gente, numa segunda parte da apresentação, falar um pouquinho sobre o que se pensa em termos de adaptação climática em função da localização das cidades, em como as cidades estão se municiando para poder enfrentar a questão das mudanças climáticas. Inicialmente, o que a gente imagina é que as cidades precisam primeiro conhecer as suas características locais, as suas localizações, as suas peculiaridades, principalmente as peculiaridades climáticas e as suas condicionantes, para depois entender como a configuração urbana se dá em função da sua localização e das suas condicionantes. Bom, então essa apresentação ela foca bastante na questão da climatologia urbana e planejamento frente às mudanças climáticas. Eu sou o professor Érico Mazieiro, sou docente do programa de pós-graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos e também sou docente no Departamento de Engenharia Civil, também da UFSCar, né? Eu tenho formação em Arquitetura e Urbanismo, formação de graduação, e doutorado em Engenharia Urbana, né? E venho trabalhando bastante com esses temas, e relacionados principalmente à questão da eficiência energética, dos impactos provocados pelo clima sobre as cidades, da questão do conforto ambiental, da questão também da acústica, que embora a gente não envolva esse assunto nesse momento, mas também tem essa linha de pesquisa, né? E a gente, no nosso programa de pós-graduação, nós estamos muito abertos a receber propostas, a conversar sobre esse assunto, a interagir em eventos, a divulgar a nossa produção científica, e esse congresso latino-americano é fundamental para a gente manter esse contato e para a gente conseguir agregar novas ideias e procurar quebrar alguns paradigmas de planejamento urbano, principalmente, né? Então, muitas vezes as cidades são construídas sem o devido cuidado, né? O devido olhar para a questão da chuva, para a questão das temperaturas, da variação, das épocas do ano, e muitas vezes as cidades elas são decorrentes de eventos históricos, né, decorrentes da questão econômica, da questão social, da questão cultural, e às vezes se reproduzem espaços que nem sempre estão adequados àquelas condicionantes climáticas, né? Então, para a gente começar a entender um pouquinho a questão da climatologia clássica, né, que nada mais é do que as descrições dos padrões de distribuição temporal e espacial dos elementos do tempo, né? Então, todo lugar vai ter uma variação de temperatura, de chuva, de vento, de nebulosidade, em função da sua localização em termos de latitude e altitude, né, da distância que a gente está em relação ao nível do mar. A questão do relevo, da maritimidade, da continentalidade, vai influenciar principalmente a forma como as chuvas e as frentes frias penetram no território e acabam influenciando as mudanças do tempo, né? Então, uma hora, à medida que chove, aí posteriormente pode a temperatura diminuir, pode chover torrencialmente, e às vezes a temperatura não reduz, enfim, as massas quentes e as massas frias de ar se alternam, e muitas vezes a gente não entende bem como essas alterações climáticas influenciam o ambiente e podem trazer consequências que nem sempre as cidades estão adaptadas. No entanto,
a junção entre o conhecimento de planejamento urbano e a junção com o conhecimento da climatologia clássica, e principalmente com a climatologia dinâmica, é fundamental para a gente conseguir prever determinadas situações. Eu não vou nem dizer aqui em termos de desastres, né? Eu vou dizer em termos de adaptação à nossa vida, adaptação ao nosso cotidiano. É fundamental que a gente entenda. Eu não tenho formação específica em ciências atmosféricas, eu não tenho formação em física, eu não tenho formação em ciências ambientais. No entanto, a gente precisa recorrer a conhecimento dessas ciências. Isso não me torna um especialista nesse assunto, mas eu procuro beber nessa fonte para poder produzir propostas mais adequadas de cidades, propostas mais adequadas de edifícios que sejam mais seguros, mais confortáveis e mais condizentes com as condições geográficas. De qualquer forma, essa climatologia clássica também não está exatamente preocupada em dizer como as cidades devem ser construídas, ela simplesmente elabora esses conceitos, né, elabora como esses conceitos que estão calcados na física, né, e nas ciências atmosféricas principalmente, mas quem precisa obter essas informações para diversas aplicações são as outras ciências. Então, ou seja, a agricultura utiliza muito da climatologia clássica e da climatologia dinâmica, né, o urbanismo, né, o planejamento urbano também, ou o, a produção a pesca também se utiliza bastante, a navegação, né, o transporte aéreo, até mesmo os gerenciadores de obras, né, que precisam preparar os seus cronogramas físicos financeiros das suas obras, precisam estar atento ao tempo e conhecer princípios básicos de climatologia é fundamental para a gente se preparar para possíveis eventos climáticos que muitas vezes afetam a nossa vida e afetam as diversas áreas do conhecimento. Portanto, eu faço essa defesa bastante enfática em buscar informações em ciências que muitas vezes a gente não tem informação, mas a gente precisa estar preparado para compreender princípios básicos de forma a gente não ser pego de surpresa, né? Então, se a gente fizer aqui uma definição entre climatologia clássica e climatologia urbana, climatologia dinâmica e climatologia urbana, a gente vai observar que uma afeta a outra, embora em muito menor escala, a climatologia afeta a dinâmica, né? A dinâmica subentende-se a forma como as massas de ar atuam sobre o território e essa climatologia dinâmica, ela depende essencialmente das massas de água dos oceanos, das massas continentais, do relevo, das florestas, dos rios e do que existe no território. Ou seja, é o estudo do clima sendo uma integração das condições de tempo num determinado lugar e por um período de 30 anos. Ou seja, para que a gente compreenda basicamente como as massas de ar atuam sobre um território, é necessário que a gente entenda os dados climáticos desse local por pelo menos 30 anos, né? Se a gente tiver mais de 30, ou se tiver 60, 120 anos, evidentemente a gente vai ter uma precisão muito maior dos eventos climáticos que são esperados naquela região. Ou seja, ao se construir nessa região, evidentemente que esses dados de 30 anos devem ser levados em consideração. No entanto, à medida que a gente faz as intervenções e as alterações no ambiente construído, né, a gente também gera uma alteração climática, uma alteração em nível local. Essa alteração em nível local porque é provocado essencialmente pela urbanização ou pela alteração do uso do solo nas áreas rurais, né? Ou seja, a gente pode estar produzindo grandes reservatórios de água para geração de energia, para armazenamento de água e consumo de água, a gente vai estar causando uma intervenção que possivelmente vai provocar uma alteração regional, que não tem a capacidade de alterar as massas de ar continentais, evidentemente, mas em nível local, de fato, ocorre. Ou seja,
a construção das cidades, elas vão provocando alterações em nível local que nem sempre a gente tem conhecimento, né? Então, a climatologia urbana aborda os elementos do clima em relação ao espaço urbano, ao que o espaço urbano pode produzir em níveis locais. Quando se fala em mudanças climáticas, o IPCC estima uma mudança climática nos próximos 100 anos de 1,5 grau a 6 graus, isso em termos globais, né? Claro que é uma alteração bastante expressiva, né? Alguns dizem que é exagerado, alguns dizem que é subestimado, enfim, existe, como é uma previsão, são baseadas em modelos climáticos, em estatística, em detectados em alguns locais, né, que essa alteração pode de fato ocorrer, mas se a gente observar no espaço urbano, é perfeitamente detectável alterações de mais de 5, 6 graus. Ou seja, se daqui 50 ou 100 anos a gente tiver uma alteração global de 6 graus, na pior das hipóteses, na cidade o clima já está mudando em termos de 5, 6 graus com muita facilidade. Então, uma coisa é somada à outra. As mudanças climáticas globais certamente vão afetar a climatologia urbana, e que, na verdade, a climatologia urbana já vem sendo afetada. A gente vai ter uma somatória de fatores em um local. Ou seja, se estamos esperando uma mudança de temperatura global da ordem de 6 graus, pode esperar que na climatologia urbana a gente vai ter temperaturas de até 12 ou até mais do que isso em relação a ambientes rurais. O impacto dessas alterações, principalmente em termos de temperatura, certamente vai ser muito drástico em termos de saúde, em termos de conforto ambiental para as pessoas, em termos de acesso a espaços de qualidade, em termos de convivência, de mobilidade urbana, quantas pessoas aqui fazem uso do transporte a pé ou do transporte sustentável, de bicicleta, em uma cidade, e quantas pessoas evitam de circular na cidade a pé por conta das condições de extremo calor. Ou seja, é bastante impactante em várias áreas, né? A climatologia dinâmica e a climatologia urbana são muito impactantes no nosso modo de vida. E cada cidade, dependendo das suas condições geográficas, vão ter esses efeitos mais ou menos drásticos, né? De qualquer forma, esses dois conceitos da climatologia dinâmica e da climatologia urbana devem ser aplicados no planejamento urbano. Então, ao se planejar uma cidade, ainda mais esses termos se fazem necessários. Para que a gente possa avançar em termos de compreensão, é importante fazer essas duas ponderações do que é tempo e do que é clima, né? Então, muitas vezes, esses dois termos são confundidos, então não é porque choveu muito forte hoje, em um determinado dia, que o clima vai ser sempre dessa forma. Não é porque fez uma temperatura acima das condições convencionais, acima do esperado, que essa temperatura vai predominar nos próximos anos. O clima tem uma variação, então há uma sucessão habitual em que se espera que se chegue a uma referência que a gente tem, mas a gente, obviamente, não tem controle e a gente não tem uma previsão absoluta do que vai acontecer. Quantas vezes você assiste no telejornal em que se anuncia que vai ocorrer uma chuva e não ocorre essa chuva, ou que vai abrir o tempo e você vai para a praia e chove, ou seja, a previsão estava incorreta, ou seja, ela não dificilmente você vai ter 100% de certeza, mas há uma forma de você esperar, né, uma forma de você prever alguma coisa em termos estatísticos que seja razoavelmente confiável. Então, assim, para a gente citar efetivamente a diferença entre as duas coisas, a gente pode ver que o tempo ele varia em uma situação momentânea da atmosfera, então
o tempo durante 24 horas, né? Durante um dia, ele pode variar, pode ser chuvoso durante 10 minutos, aí o tempo abre, aí fica calor, logo entra uma massa de ar fria, aí a temperatura pode ser reduzida, ou seja, o tempo ele está variando o tempo todo, né? Então ele é instável, ele depende das condições atmosféricas, e essas condições atmosféricas, evidentemente, depende de uma sucessão habitual de tipos de tempo, né? Então, se espera que no mês de setembro, a gente, aqui pelo menos na região sudeste, a gente tenha o início da temporada de chuvas. Então, isso é esperado, porque isso diz respeito ao que a gente tem de dados estatísticos dos últimos 30 anos, né? Espera-se que no mês de dezembro, no mês de janeiro, você tenha chuvas bastante intensas, né, e tenha temperaturas bastante elevadas devido ao verão, né? E aí as chuvas vão diminuindo no mês de março. A partir do mês de março, aí em abril, maio, as chuvas diminuem, chegando ao seu período mais seco nos meses de julho e agosto, né? Que é o que se espera, pelo menos na região sudeste, né? A região norte e a região nordeste do país tem outras características, outra sucessão habitual de tipos de tempo. Ou seja, isso que eu estou te dizendo, descrevendo genericamente, é o que se espera da região sudeste, em que ocorra chuvas no início da primavera, né? Principalmente no mês de setembro. Durante esse ano de 2024, as chuvas atrasaram um pouco, vamos dizer, alguns dias, né? Mas isso não faz muita diferença, não dá para dizer que o fato de ter atrasado esse ano é decorrente das mudanças climáticas globais. Claro que o clima não tem uma precisão, né? Não é extremamente exato, né? Então, ou seja, a gente precisa entender essa sucessão habitual e admitir algumas diferenças que podem ocorrer em prazo de dias, em prazo de alguns anos, e em prazo de volume de chuva ou em condições de temperatura, né? A gente espera uma faixa de temperatura que ocorra no verão e uma faixa de temperatura de mínima e máxima no inverno, mas não quer dizer que um dia ou outro essa faixa de temperatura seja superada. Evidentemente que isso vai ocorrer. Ou seja, há uma questão de tempo que é instável e há uma questão de clima que é estável. Essas movimentações de massas de ar, essas formações de nebulosidade, de chuva, de variação de temperatura, de umidade do ar, de umidade relativa, depende essencialmente, de forma bastante genérica, da movimentação de massas de ar que ocorrem sempre a partir de um conceito muito simples, que é a movimentação da área em que está mais fria para a área que está mais quente. Ou seja, a movimentação do ar, ela sempre vai ocorrer da área que está mais fria para mais quente. Se eu olhar aqui uma imagem gráfica, claro que uma simplificação muito simplificada da Terra, a gente vai observar que ao concentrar as massas de ar frio nos polos, elas vão aumentando a sua pressão, o ar vai ficando cada vez mais concentrado nos polos, devido à movimentação de rotação da Terra e devido às temperaturas que ocorrem nos polos, e a partir do momento que se concentra bastante ar, chega um momento que esse ar tende a se expandir, e ele vai se expandir justamente em direção às áreas mais quentes, em direção ao Equador. Então, vai ocorrer, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, a movimentação de ar do norte para o sul e do sul para o norte, buscando sempre a região do Equador, que é a região do globo terrestre mais quente. Ou seja, a gente vai, na região aqui na América do Sul, a gente vai observar sempre que ocorre uma penetração de ar, principalmente o ar mais frio, que vem do sul, seguindo para o norte. Tá? Então, isso é normal. Claro que essa alteração, ela não é, essa penetração de massa do ar, ela não é constante, ela vai depender da temperatura do oceano, da temperatura do continente, ela vai depender do movimento de rotação, ela vai depender das condições de uso e ocupação do solo,
ela vai depender da quantidade de umidade, ela vai depender da temperatura dessas massas de ar, enfim. O que é importante a gente entender? Entender que há motores climáticos. Esse conceito de motores climáticos tem sido bastante utilizado, né, no estudo das mudanças climáticas, porque alguns deles pode ser que estão sendo afetados pelas mudanças climáticas e pela interferência humana. Outros motores climáticos, muito provavelmente, não há a menor possibilidade do ser humano afetar. Ou seja, então há muita confusão quando a gente fala em mudanças climáticas globais. É importante a gente ter a noção de que tem ações humanas que de fato podem interferir drasticamente nesses motores climáticos e outras que a gente não tem essa capacidade. Vamos dar um exemplo aqui usando a floresta amazônica e o fenômeno El Niño. São dois motores climáticos muito próximos, né, próximos assim em termos globais, né, não que eles sejam próximos de fato fisicamente, né. O fenômeno El Niño é a oscilação da temperatura do mar próximo à região equatorial, né, do Pacífico, principalmente, né. Então, ocorre uma variação de temperatura da superfície do mar de ano a ano, né? Então, ele pode estar mais quente ou mais frio, e isso vai provocar uma interferência, uma influência na movimentação das massas de ar. Então, essa temperatura ela pode ser mais alta do que a temperatura no Oceano Atlântico. E se isso ocorrer, se essa variação ocorre, que é natural, absolutamente natural, vai afetar a penetração das massas de ar no continente sul-americano, né? Ou seja, se a gente tem também uma floresta amazônica com uma bacia hidrográfica do Rio Amazonas bastante generosa em termos de água, em termos de umidade, evidentemente essa umidade vai se concentrar na floresta amazônica e ela vai tender a se expandir para algum lugar. Normalmente ela se expande em direção à região sudeste do país, tá? Justamente porque se a gente observar a geografia e as condições topográficas da região norte do país, a gente vai observar que há uma planície amazônica bastante generosa, né? No entanto, do lado oeste do continente, a gente tem uma cadeia de montanhas que pega praticamente o continente todo, que pode funcionar como uma barreira para a passagem de umidade. Então, a umidade se concentra entre a floresta amazônica e a porção leste da Cordilheira dos Andes. Então, todo o gelo que se forma na Cordilheira dos Andes é basicamente umidade da Amazônia, né? Então, o degelo dessa umidade da Amazônia vai formar os rios do lado leste e do lado oeste dos Andes, tá certo? Ou seja, o que você vê nos Andes, que são cadeias de montanhas muito altas, né, uma geografia bastante inóspita, né? Ela é fundamental para regular o clima de uma grande porção da Terra, né, praticamente um continente como um todo. Ou seja, a umidade da Amazônia se concentra na planície, né, fica presa em função da grande parede que se forma em função dos Andes, né, e uma hora essa umidade, à medida que ela se aquece, à medida que ela vai concentrando umidade, há precipitação, e essa precipitação vai ocorrer principalmente na própria região norte e vai ser muitas vezes sugada para a região sul e sudeste. Essas são características esperadas, né? Só que se a gente retirar uma floresta, a gente está alterando um dos motores climáticos da Terra. Percebe que o motor climático da floresta amazônica, o homem tem capacidade de alterar, e ele pode alterar e ele está alterando. Ou seja, pode provocar uma interferência no volume de chuvas que ocorre tanto na Amazônia quanto no Sudeste. No entanto, alterar humanamente as temperaturas do Oceano Pacífico, creio que isso é uma possibilidade muito difícil de ocorrer. Essa capacidade, creio que o ser humano ainda não tem. Tá? Então, esse motor climático, possivelmente o ser humano não é capaz de alterar. E isso também, evidentemente, vai ocorrer em diversas outras situações, né? E dificilmente a gente vai conseguir interferir nos jet streams que circulam próximo aos polos em função do movimento de rotação da Terra, né? A capacidade de alterar esse fluxo de ar bastante intenso próximo aos polos é muito limitada e praticamente eu creio que seja impossível em termos humanos, né?
ou alterar o regime de monções na Índia, no sul da Índia, ou você alterar a configuração climática do deserto do Saara. Evidentemente que são possibilidades muito pequenas, são motores climáticos muito grandes para que o ser humano tenha a condição de alterar. Ou seja, é necessário que a gente tenha uma certa ponderação em termos de compreensão do que é que a atividade humana está causando no clima. Em alguns aspectos, de fato, ocorre, em outros aspectos, não, pode parecer exagero, tá certo? Se a gente observar, por exemplo, uma das duas imagens do continente da Antártida, a gente vai observar o acúmulo de gelo em março e o acúmulo de gelo em setembro, ao final do inverno, no início da primavera, né? E ao final do verão, né, que vai iniciar o inverno no hemisfério sul. Então, a gente observa que há uma variação bastante grande da formação de gelo. Evidentemente que se estiver ocorrendo uma alteração na temperatura da Terra, essa massa de gelo que se forma no período de inverno, ela vai ser, de fato, afetada. E ao afetar esse gelo, ao afetar essa quantidade de gelo, a gente certamente vai afetar as penetrações das massas de ar para os três oceanos, para o Atlântico, para o Índico e para o Pacífico, que é decorrente dessa formação de gelo. Se a gente observar aqui o tamanho de gelo que ocorre no verão e no inverno, a gente vai ver que ele pode chegar, você tem uma ideia de escala, né? É uma formação de gelo que vai ser maior do que 65% da área do Brasil, né? Na imagem da direita, a gente vê, por exemplo, as áreas que são de terra, né? E as áreas que são de gelo no continente da Antártida. Então, repara que no verão pode chegar a 4 milhões de quilômetros quadrados e no inverno pode chegar a 22 milhões de quilômetros quadrados. Claro que quanto mais gelo, mais fácil as massas de ar vão penetrar no continente. Então, se você observar essa imagem, você vai ver que ocorre essa penetração, principalmente pela área do oceano, que é a área que oferece menos resistência para a penetração do ar nos continentes, e à medida que essa massa de ar vai avançando através do oceano, vai formando os anticiclones e vai formando as turbulências do ar que vai penetrando no continente. Então, se você, por exemplo, observar a penetração de ar no continente sul-americano, ela pode ocorrer pela frente fria que entra pelo Oceano Atlântico ou diretamente pelo continente ao sul do continente. Então, vão de fato ocorrer essas duas alterações. Ó. E repara que numa imagem de satélite vão ocorrendo essas formações de nebulosidade, essas formações de anticiclones, que vão afetar todas as cidades, principalmente da costa brasileira, e muitas delas no interior, em função principalmente da alteração da temperatura do mar, do oceano. Então, repara aqui, nessa imagem da direita, que a gente tem uma formação de água que vai estar congelada, e à medida que ela vai descongelando, ela vai procurando também as zonas mais quentes no Equador, então vai ocorrer essa movimentação de água do fundo dos oceanos, e à medida que ela vai ganhando calor, ela vai ascendendo à superfície. E ao ascender próximo ao Equador, ela vai retornando para as áreas mais frias e forma sempre essa circulação de água nos oceanos. Essa circulação de água certamente vai afetar a circulação também de ar que está próxima à superfície, formando as nuvens, também contribuindo para formar a penetração das frentes frias. Então, se observar especificamente uma penetração de uma frente fria no continente, a gente vai observar esses principais fenômenos. À medida que o ar frio avança e vai se movimentando rapidamente sobre o continente, né, ela vai levando as características dessa massa de ar, certamente mais fria, possivelmente mais úmida
e ao se chocar com massas de ar mais quente, vai ocorrendo a, a condensação e a precipitação. Então, à medida que a massa de ar penetra no continente, ela vai influenciando drasticamente a temperatura da superfície e vai possivelmente ocorrer o avanço frontal, vão ocorrer chuvas, normalmente chuvas um pouco mais intensas, né? Justamente por esse choque entre duas massas de ar com temperaturas e teores de umidade diferentes, né? Então, ou seja, à medida que ela penetra, ela vai trazendo as suas características e vai alterando as características de uma determinada cidade aqui. Assim que ela passa, ela vai deixando um rastro de características, de temperatura de ar, e aí de temperatura, de umidade, ou seja, à medida que ela vai avançando, essa massa de ar ela vai ganhando calor porque ela está trocando calor com a superfície. Então ela vai avançando e ao que está atrás, é o que vem posteriormente, ela vai aquecendo lentamente, né? Então ela vai aquecendo até atingir uma temperatura máxima e abrir espaço para uma nova frente fria, para uma nova penetração. E assim se espera que ocorra. Claro que essa movimentação não tem um prazo determinado, ela pode ocorrer 2, 3 vezes por mês, pode ocorrer até 2 ou 3 entradas por dia, né? Mas se espera que no verão tenha uma certa característica, com menos intensidade, e no inverno essas penetrações de frente fria, elas se intensifiquem, né? Então isso a gente vai observar em qualquer imagem de satélite da previsão do tempo, qualquer imagem de nebulosidade sobre o continente. Então observa que nessa sequência de imagem, dia após dia, né, a gente tem uma nebulosidade sendo formada próxima à região sudeste, aqui, nessa região, né, e ela vai penetrando, ó, dia após dia, vai chegando aqui próximo do interior de Minas Gerais e vai avançando. Então, ela pode chegar até próxima ao norte da Bahia, né, à medida que ela vai se encontrando com a outra massa de ar, que é decorrente da circulação atmosférica próxima à região do Equador, chamada de zona de convergência intertropical. Essa massa de ar que vai avançando, ela vai se encontrar com essa que é mais quente. Ou seja, repara só, há uma movimentação de massa de ar que vem do sul e segue em direção ao norte, e há uma outra que segue de leste e vai para o oeste, né? Isso em função do movimento de rotação da Terra e do encontro dessa zona de convergência do Atlântico Sul e da outra também que vem do norte para cá. Então essas massas elas se encontram próximas do Equador. E nessa região há uma turbulência bastante intensa em praticamente todo o período do ano, né? Então, à medida que os aviões, por exemplo, vão atravessar essa zona de turbulência, quando eles vão para a Europa, você percebe, possivelmente você vai entrar em zonas de turbulência nessa região aqui. Então, essa movimentação de ar foi uma das que derrubaram aquele voo da Air France há alguns anos atrás. Então, justamente uma região bastante instável em termos climáticos, né? Então, à medida que essa massa de ar penetra pela bacia amazônica, que é uma planície, né, ela vai se encontrar com a floresta amazônica e ela vai encontrar também uma barreira geográfica aqui, que são os Andes. Então, repara que aqui é uma área propícia para se acumular umidade e calor. E acumulando umidade e calor, ela vai se encontrar com essa zona de convergência do Atlântico Sul. Então, ou seja, esse ar que se forma na Amazônia, ele é sugado para a região sudeste. E ao ser sugado, pode acontecer chuvas torrenciais, principalmente no verão, nessa região aqui, ó, sul e sudeste. Repara que isso é bastante grande, tá? Não é um ponto, é uma nuvem que pega aqui, ó, 3, 4, é uma parte de outros países, da Bolívia, do norte da Argentina, do Paraguai, enfim. Se a gente observar aqui mais atentamente o verão e o inverno no continente sul-americano, a gente vai observar que a gente vai classificar essas massas de ar como massa equatorial atlântica, que é aquela que se forma no continente
continente não, que se forma no Oceano Atlântico e vai penetrar no continente pela região norte do país, que vai se encontrar com uma massa equatorial continental, equatorial que está próxima da região do Equador, evidentemente, e continental porque está se formando no continente. A massa tropical atlântica, que é aquela decorrente da movimentação das correntes marítimas, a massa polar atlântica, que é aquela decorrente da penetração das massas de ar que vem da Antártida, e a massa tropical continental, que é um pouco mais seca e se forma sobre o continente. Repara que a ação dessas 5 massas determinam praticamente todos os climas das regiões do país. No inverno, essas massas tendem a ter uma variação de intensidade. Evidentemente, a massa equatorial continental ela perde um pouco de força e a massa polar atlântica penetra mais profundamente sobre o continente. Então, ela atinge porções maiores do continente. Né? Então, a massa equatorial atlântica também deixa de ter muita força. Ela age mais durante o verão. Então, durante o verão nessa região é mais instável, chove mais nessa região e nessa região aqui, ó. Então, assim, a massa tropical, aliás, a massa equatorial continental, a atlântica e a tropical atlântica são quentes. A polar atlântica é fria. Então, a equatorial continental é úmida e a tropical continental é seca. Percebe que ela deixa de agir no inverno? Então, evidentemente, a ação da massa tropical continental também no inverno, mas com muito menor intensidade. Isso vai determinar, por exemplo, como a circulação atmosférica se dá aqui, só recortando a região nordeste. Então, há essa penetração de forma gráfica muito simplificada, né? Há a penetração de norte e há uma pequena penetração vindo de oeste. Então, isso forma 2 tipos de paisagens características. Se você observar aqui a geografia da região nordeste, né, você vai ver o oceano, a planície litorânea, os tabuleiros litorâneos, o Planalto de Borborema, nessa região, e a depressão sertaneja. Então, é uma região baixa e com pouca penetração de umidade. Essa umidade, repara que nessa região, pouca umidade do mar penetra sobre o continente, ela, na verdade, é desviada para a planície amazônica, que tem uma resistência muito menor, né, e ela também não recebe com muita intensidade a umidade da Amazônia, que, na verdade, está sendo sugada para o sudeste, formando uma região bastante árida no interior da região nordeste. Né? Então, é a região da Caatinga. No litoral, você já tem uma paisagem muito diferente, né? Com bastante umidade, bastante vento, muita chuva, principalmente no inverno também. Né? Então, isso forma a diferença entre as paisagens do litoral e da região do interior. No estado de São Paulo, você tem uma umidade um pouco mais elevada no interior do país, né? Mas com uma característica muito parecida no litoral. Né? Então, a gente tem uma formação topográfica até, de certa forma, parecida, né, em termos de você ter uma planície litorânea, uma Serra do Mar, nessa região, e você tem uma área mais plana, né, mais de planalto, é um pouco mais alta do que a depressão sertaneja, e ela está mais propícia a receber a influência do mar e a influência da região amazônica, né, e está também apta a receber também a perturbação que vem de sul. Ou seja, há configurações de 3 massas, de 3 circulações perturbadas que vêm de leste, de sul e de oeste. Né? Isso forma diferentes paisagens, né? E, em termos de transição de vegetação, que vai ser expressa que está próxima à Mata Atlântica. Então, essas 2 características muito marcantes, né, no interior do estado de São Paulo, alguns fragmentos de Mata Atlântica até em regiões interioranas, né, e também de cerrado, que é uma vegetação um pouco mais seca, né, no entanto, ela não é tão seca quanto a caatinga do Nordeste. Se observar aqui, por exemplo, os dados especificamente de uma
aqui é dados de um mês, de apenas no mês de maio, por exemplo, você vai observar que há uma variação de temperatura do ar, então dia após dia, ó, então repara, à medida que o ar se aquece, então, ó, esse gráfico é formado assim, ó, aqui desse lado direito a gente observa a temperatura, que vai de 0 a 35, e aqui a umidade, que vai de 0 a 100, né, a 100% de umidade. Esse roxinho aqui, esse magenta aqui é a umidade relativa, e esse azul escuro é a variação de temperatura. Então, a temperatura ela vai variando, ó, então ela vai chegando nos picos durante o dia, repara só, ela vai atingindo os picos superiores e os picos inferiores. Então, dia e noite, dia e noite, dia e noite. É sempre assim. Só que esse padrão, ele foi quebrado aqui, nesses 3, 4 dias, e aqui, nesses dois dias aqui, ó. Ou seja, eu posso deduzir, somente pela leitura desse gráfico, que ocorreram 2 perturbações aqui, uma aqui e a outra aqui. Ou seja, foi provavelmente uma penetração de uma frente fria que derrubou a temperatura aqui, que estava próxima aos 30 graus, e caiu próximo aos 20, 22 graus aqui, ó, né? Aí ele permaneceu durante 3 dias com uma temperatura mais amena, aqui, ó, chegando aqui próximo a 20 graus, e depois ele volta a acender a temperatura, aumentar aqui gradativamente. Repara que aqui é uma ascensão de temperatura dia após dia. Ou seja, ocorreu a penetração de massa de ar aqui, aí a temperatura reduziu, e à medida que a frente fria foi avançando, essa temperatura foi subindo, ó. Ou seja, ela foi se tropicalizando, ela foi adquirindo características mais tropicais. E aí ocorreu novamente, à medida que atingiu o pico aqui, ó, de próximo de 30 graus, ficou bastante quente, houve uma nova penetração de frente fria aqui, ó. E aí derrubou a temperatura novamente. E aí ela acende novamente. Tá certo? Então, o que aconteceu? Vamos olhar aqui nesse gráfico a temperatura comparada com a radiação solar. Então, peguei os dados de temperatura e plotei lá no Excel, né? Então, baixei, formatamos os gráficos, ó. Repara só, esse amarelinho é a radiação solar. Então, chegou aqui, ó, estava chegando aqui, ó, próximo de 800 watts por metro quadrado. Então, bastante sol. Mas aqui, ó, tinha menos de 400, bem na penetração da frente fria. Posso deduzir que aqui tinha bastante nebulosidade, tinha bastante nuvem, o que derrubou essa radiação solar. E aqui também, você vai observar que ocorreu também, ó, aqui e aqui uma redução de radiação solar. E aí, observando a temperatura, mesma coisa, ela vai aumentando em função da incidência de radiação solar, que atinge um pico aqui próximo de 800 watts por metro quadrado. Tá bom? Então, a gente pode ir comparando os valores de temperatura e umidade, de temperatura e radiação. Eu posso ter valores também de nebulosidade, de quanto de nuvem que tem no céu, com o volume de chuva, com a precipitação, né? Com a direção do vento, se ela vem de oeste, de leste, de nordeste. Então, eu posso comparar qual é o vento mais frio e se esse vento, de fato, afeta a temperatura. Os dados eles estão sempre interconectados. Um vai sempre afetar o outro. E ao comparar pelo menos 2 variáveis, você vai observar essa variação e vai conseguir fazer as leituras, que pode ser em um mês, pode ser em um ano, ou, de preferência, em 30 anos. E a gente vai conseguir entender o que acontece naquele clima em função dessas diversas variáveis que regem a climatologia. De qualquer maneira, ao entender essa movimentação de massas de ar, ao entender as condições topográficas, as condições de formação de vegetação, ao entender os motores climáticos, a gente vai entender quais são as vulnerabilidades nas quais as cidades estão sujeitas. Então, onde é que elas estão? Será que ela está em uma planície? Será que ela está na região do interior do Nordeste? Será que ela está na bacia amazônica? Ou na bacia do Rio São Francisco? Ou do Rio Tietê? Ou seja,
quais são as condições que essa cidade, que esse local está submetido. E à medida que eu sei como o clima age sobre aquela região em termos genéricos, eu não preciso saber dados extremamente precisos, mas eu preciso entender o que acontece, pelo menos a gênese climática, né? Eu vou saber qual é a vulnerabilidade, ou seja, há regiões que estão mais sujeitas a ocorrências de ilha de calor, a inundações do centro urbanos, ou a ocorrência de ondas extremas de calor ou de frio, ou a de chuvas muito intensas. Tem região que não tem problema de chuva, né? A região do interior do Nordeste está mais sujeita a ondas de calor e a ilhas de calor do que a de chuvas, né? Então, a preocupação é diferente do que é uma cidade no Sudeste ou do que é uma cidade na região amazônica. É evidente isso que a gente está dizendo, no entanto, nem sempre a formação física das cidades está considerando essas características climáticas. Ou seja, destaca o Wang, de 2010, no trabalho de 2016, destaca que o aumento de 2 a 3 graus nas ilhas de calor em Toronto, no Canadá, poderia levar a um aumento de 4 a 7% da taxa de mortalidade. Repara só, um aumento de 2 para 3 graus na ilha de calor. Aqui nós não estamos falando de mudanças climáticas globais, mas de uma mudança climática local, que é decorrente, essencialmente, da sua formação do acúmulo de calor provocado pelo adensamento construtivo, né? Então, se uma cidade registra uma temperatura de 3 graus acima da temperatura rural, que é uma temperatura de referência, pode esperar que o serviço público de atendimento médico vai ter um aumento de 7% na taxa de mortalidade. Vai ter certamente um pico de ocorrência por alguma enfermidade da população. Em alguns casos, pode ocorrer a elevação do nível do mar, enquanto sofre com escassez de água. Então, olha que contrassenso, você possivelmente tem água invadindo o território urbano, por outro lado, você tem falta de água potável, né? Justamente porque essa condição pode afetar as áreas de captação, pode afetar até não só áreas habitadas, mas áreas de florestas, áreas que estariam adequadas para poder melhorar as condições de água potável, de tratamento de água, de disponibilidade de água para ser tratado, né? Então, nem sempre o fato de ter mananciais em grande quantidade, de ter água em quantidade, nem sempre essa água está apta a abastecer a cidade. Ou pode ocorrer que não haja chuvas em determinadas épocas do ano e que os níveis de reservatório reduzam, né? Ou seja, isso é uma questão de compreender a variabilidade climática para a gente entender qual é a vulnerabilidade de determinado local. Pode estar relacionado à temperatura, à disponibilidade de água, ou à disponibilidade de território, ou ao acúmulo de calor, pode afetar a saúde. Eu posso afetar também as condições de fornecimento de energia, né, ou de picos de energia, quando ocorrem ondas de calor, possivelmente as pessoas vão utilizar mais ar-condicionado, mais ventilador, e aí você pode não ter uma demanda, não ter energia suficiente para atender essa demanda. Então, de qualquer maneira, as mudanças climáticas elas vão provocar certamente uma influência nos nossos modos de vida, na forma de consumir, na forma de caminhar, na maneira como a gente desenvolve as nossas atividades, de maneira que a política de uso da terra deve se atentar a todos esses impactos e, por exemplo, estabelecer metas, estabelecer formas de ocupar que aumentem, por exemplo, a biodiversidade ou diminua a ocorrência de incêndios ou, de alguma maneira, consiga incorporar soluções baseadas na natureza ou que consiga melhorar as condições de vida da população em função dessas alterações climáticas que podem ser em nível local, né, ou podem ser em nível global, né? As de nível local, nós temos absoluto controle, que a gente sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser construído. As de nível global, algumas coisas a gente tem afetado para pior, mas dificilmente a gente vai conseguir afetar drasticamente e alterar os motores climáticos, ou seja, em um lado a gente está
sujeito à mitigação, por outro lado, a gente está sujeito à adaptação. Para a gente desenvolver qualquer plano, a gente precisa considerar várias condicionantes, né? Então, como a gente já comentou, as condicionantes geográficas, as condições climáticas, as condições sociais, econômicas. De alguma forma, o desenvolvimento urbano sustentável, ele depende da gente estabelecer objetivos, prazos, indicadores e resultados. Se a gente tiver essas 4 coisas bem amarradas em um plano, certamente a gente vai conseguir monitorar a implantação dessas medidas, né? Então, se a gente detecta que um local está sujeito a inundações, claro que a gente precisa ter um objetivo de produzir um espaço urbano que vá reduzir essa vulnerabilidade. Se a gente está em um local que tem problemas de água, ou que o lençol freático é muito profundo, ou que não há lençol freático, que não há disponibilidade de água superficial, por exemplo, certamente a gente vai precisar controlar o adensamento urbano daquela região em função da disponibilidade de água, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa estabelecer qual é o objetivo, quanto a gente quer reduzir da ocupação urbana ou quanto a gente quer aumentar, e em quanto tempo. Em quanto tempo eu quero garantir que reduza ou que cessem as inundações e as enchentes em uma cidade. Quanto tempo eu quero resolver esse problema? Para resolver esse problema, eu preciso analisar indicadores. Ao estabelecer uma medida, ao realizar uma determinada obra, eu tenho que saber quais os impactos que essa obra vai provocar. E aí eu preciso, então, medir qual é a área, por exemplo, a área alagável, a área que estava sujeita à inundação ao implantar uma obra de 5, 10 milhões de reais, por exemplo, eu quero saber se ela impactou em determinados indicadores, se ela reduziu essa área de inundação de fato. Então, eu preciso ter uma meta, saber qual é a área que eu quero reduzir e em quanto tempo. E para saber isso, eu tenho que estabelecer indicadores. Se eu souber isso, esse conjunto de indicadores vai me estabelecer um resultado, né? Em quanto tempo eu preciso obter o resultado que eu estava inicialmente estabelecendo no objetivo. De qualquer forma, eu preciso ter um grupo de pessoas que esteja dedicadas a verificar e a estabelecer os planejamentos, grupo de pessoas de fato comprometidas, obter um conjunto de informações e estabelecer determinados processos que vão me garantir a qualidade desejada. O que é mais difícil de se obter num plano diretor são os prazos e os indicadores. É saber que aquele plano que deve ser revisto de 5 a 10 anos, né, segundo a legislação federal, dificilmente uma gestão pública vai estabelecer uma meta, um prazo específico. Quantas habitações eu preciso estabelecer em lei, né, estabelecido em lei, não em programa de governo, que é diferente, né, estabelecer em lei e em programa de governo, e em quanto tempo eu preciso fazer isso? E qual o indicador que eu vou apresentar para confirmar essa meta que foi estabelecida? Se eu quero construir 10 mil habitações, quantas pessoas eu quero atingir? Qual o déficit habitacional que eu quero reduzir, por exemplo? Se a meta for garantir água, abastecimento de água de qualidade para 200 mil pessoas em 10 anos, por exemplo, que é o prazo que foi estabelecido, qual é o indicador? É volume, é distribuição, é construção de reservatórios, é aumento da capacidade, é aumento das áreas de proteção permanentes. Esses indicadores são fundamentais para a gente compreender quais são os prazos e em quanto tempo eu preciso agir para poder determinar e resolver determinados problemas. Se a gente analisar os planos de mitigação das cidades, a gente vai ver que muitas cidades têm planos, no entanto, eles não são, de fato, comprometidos com metas e indicadores, né? E com prazos, principalmente, e raramente, mas muito raramente, eles são comprometidos em termos financeiros. Quantos planos se estabelece o valor do que vai ser investido nos próximos 50 anos? Né? Quantas gestões públicas estabelecem isso? Estabelecem em lei que vai ser investido tantos por cento para a mitigação climática.
é muito raro isso aparecer. Então, quando a gente analisa planos de adaptação que visam discutir as consequências negativas de um clima já em mudança, né, nem sempre a gente encontra esses fatores, né? De qualquer maneira, a gente precisa entender qual é a diferença entre mitigação e adaptação. Mitigação é quando a gente está tentando evitar os fatores geradores da mudança climática. E a adaptação é uma acomodação das consequências de um cenário já humanamente alterado, antropogenicamente alterado, né? Então, isso seria adaptação. Adaptação é uma condição que vai ser colocada em função, a gente não vai conseguir alterar o clima, né? Para melhor retornar, né? Se está esperando ocorrência de dias de calor, se é um nível local, a gente consegue alterar, mas se é em nível global, né? Se é alteração climática em nível global, a gente não vai conseguir se adaptar facilmente em uma cidade, mas a gente precisa estar preparados de acordo com a nossa capacidade. Então, é necessário relatar as principais estratégias adotadas nos planos de mitigação e adaptação climática para entender como as cidades estão atuando, né? E entender como as cidades compreendem os seus climas e compreendem as suas responsabilidades. Então, a gente desenvolveu um trabalho aqui, que era basicamente observar nas páginas oficiais dos governos municipais e nos projetos e legislações de municípios envolvidos, né, qual era a declaração de vulnerabilidade de cidades, principalmente da Pan-Amazônia, na região norte do país, né, e a diversidade de iniciativas propostas nesses planos dessas cidades, das maiores cidades, das capitais nacionais e estaduais, principalmente, e a eficácia das ações já implementadas. E a partir dessas informações, que são divulgadas nos órgãos administrativos de cada município, foi informada quais das ações propostas foram integralmente, parcialmente ou não cumpridas. Então, a gente observou um conjunto de informações de órgãos oficiais para entender quais foram aquelas que foram implantadas ou aquelas que não foram cumpridas, né? E saber, de maneira genérica, quais são as principais vulnerabilidades declaradas nas cidades. Ou seja, entender a sua vulnerabilidade já é um primeiro passo para você conseguir agir. Então, já é um diagnóstico do que você deve fazer para poder se adaptar ou para poder mitigar as ações climáticas. A maioria das cidades declaram esse conjunto de vulnerabilidade. Aumento da precipitação, em alguns casos, ou a diminuição da precipitação, em outros casos. A vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, né, como secas muito prolongadas, ou chuvas muito intensas, ou ventos, né, ou aumento de temperatura, de ondas de calor, né, escassez de água, aumento do nível do mar, inundações, impactos na biodiversidade, né, ou ocorrência de ilhas de calor, aumento de problemas de saúde, poluição do ar e aumento de ocorrências de incêndio. Esse é o conjunto de mais comuns encontrados de maneira genérica, né? Então, se a gente observar aqui os compromissos e desafios da implementação de planos de mitigação na Pan-Amazônia, que são as cidades que estão na bacia amazônica, a gente vai observar quais são as fragilidades e as potencialidades, principalmente aqueles relacionados a cidades que estão vinculadas ao C40, né? O C40 é uma entidade global que visa a apoiar cidades que estão querendo se adaptar e querendo enfrentar efetivamente as mudanças climáticas. Então, é uma entidade que apoia instituições governamentais na elaboração dos planos de ação climática. Ou seja, eles têm 3 pilares para poder, principalmente, orientar essas cidades a se adaptarem, né? Então, se a gente observar aqui as cidades que estavam na Pan-Amazônia, né, no Brasil e nos países que também estão vinculados à Amazônia, a gente vai observar aqui que a maioria deles não está, a maioria das cidades não está vinculado ao C40, ou seja, não possui um apoio institucionalizado de um órgão que é bastante efetivo nas suas ações, é bastante incisivo nessas orientações. Então,
há uma necessidade aqui nessa tabela, a gente já observa que há uma necessidade dos municípios estabelecerem acordos internacionais, dos municípios terem a iniciativa de buscar essas informações em órgãos que já estão experientes, que já estão bastante consolidados em termos de conhecimento para adaptação climática, né? Então, se a gente observar aqui, ó, poucas cidades, aliás, nenhuma cidade brasileira está vinculada, né, ao C40, que nesse caso, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e São Luís, né? Mas eles têm alguns acordos em relação ao Compacto de Prefeitos, que é um outro, não é exatamente um órgão, mas é uma organização de municípios, né? Por outro lado, ó, Bogotá já está vinculado ao C40, né? Lima também e Quito também. Então, esses foram os que foram encontrados, né? O C40 tem esses 3 pilares, né? Então, quando eles vão fazer alguma ação em algum município, eles vão observar quais são os compromissos, quais são os desafios e quais são as ações de implementação. Esses 3 pilares, eles vão observando o que ocorre nos compromissos dos órgãos, dos organismos administrativos, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Serviços Públicos, a Prefeitura em geral, Câmara de Vereadores, né? Qual é a visão, qual é o compromisso e o engajamento que essas entidades têm, né? Que essas instituições têm. Qual é, por exemplo, a formação dos recursos humanos das pessoas que estão envolvidas na elaboração desses planos, né? Aqui, por exemplo, né? E como se comunica para a sociedade as ações, né? Se as pessoas sabem do que está acontecendo em termos de órgãos legislativos, de órgãos do executivo, né? E os desafios, se a cidade sabe qual é o contexto que ela está agindo, né? Como a cidade, como a gestão e os poderes se articulam, né? Se há informações e emissão relativa à emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, e se há avaliação de risco climático, ou seja, compreender a questão de inserção territorial e a ação que o clima deve provocar nessa cidade. Então, isso também é avaliado pelo C40. E como se identifica as barreiras. Claro que o município, ao estabelecer um plano, ele sabe que vai encontrar problemas, ele sabe que vai encontrar limitações, ou não vai ter a pessoa apta a lidar com esse problema, ou não tem um órgão de pesquisa estruturado para poder obter as informações de efeitos de emissão de gases de efeito estufa, ou não tem um mapeamento das suas áreas de risco, por exemplo, ou não tem o controle, a identificação dos imóveis que estão em áreas de risco. Ou seja, eles precisam identificar para poder diagnosticar quais são as suas limitações. Isso também é avaliado quando se observa os pilares da metodologia do C40. No caso do Brasil, se você observar os compromissos e desafios, os compromissos e a colaboração, os desafios e oportunidades de aceleração de implementação, nós vamos ver que somente Rio Branco tem, embora a gente não classificou lá no C40, porque ainda não foi institucionalizado, embora eles tenham ações já com esse viés, com esse foco, né? Bogotá já tem mais avançado. Então, se a gente observar de todas essas cidades, nós vamos extrair, 4 cidades que são fundamentais para a gente entender como esses compromissos com o C40 e esses compromissos com as mudanças climáticas estão sendo incorporadas nas suas legislações e nos seus planos de urbanismo. Rio Branco é a única da bacia amazônica que está mais avançada no Brasil, né? Bogotá, Lima e Quito também. Mas a gente precisa observar com cuidado essas informações, né? Então, se a gente identificar aqui, quais são os temas e as vulnerabilidades declaradas nesses planos de mitigação, nós vamos ver, por exemplo, que incêndios florestais. Rio Branco declarou que é vulnerável a isso, Bogotá também. Lima e Quito não, né? As 4 cidades declararam vulnerabilidade a inundações.
a movimentações de massa, então, deslizamento de terra, por exemplo, desmoronamento, ou erosões, então a gente tem aqui, Bogotá, Lima e Quito. O Rio Branco não declarou essa vulnerabilidade. Ondas de calor, Rio Branco e Bogotá declararam que não. Aqui eu já acho, eu não conheço o Rio Branco, mas eu entendo que pela localização é possível que isso ocorra. Não vou questionar nesse momento, né? Evidentemente precisaria de um estudo mais aprofundado para saber se de fato Rio Branco está ou não sujeita a ocorrências de onda de calor. Secas, Bogotá declarou que não tem problema com secas. Chuvas torrenciais, Rio Branco também declarou que não. Também contesto isso, mas não vou entrar em detalhes agora no momento, né? Ilhas de calor, também Rio Branco não declarou a ocorrência de ilhas de calor, o que eu também duvido que não ocorra. Tá? Então, se você observar quais são as temáticas abordadas nas ações, se tem ações para produção de energias alternativas limpas, de eficiência energética de edifícios, de uso de combustíveis alternativos, de tratamento de água, de arborização urbana. Vamos falar mais rápido aqui. Bogotá é a cidade que está mais avançada porque identificou muitas áreas de vulnerabilidade. Então, ao identificar a vulnerabilidade, é mais fácil de você fazer propostas de ações, né? Então, ou seja, é a cidade que encara os seus problemas mais efetivamente, né? E aqui a gente observou também o prazo que foi estabelecido para a implementação de cada plano, né? Ou seja, aqui se estabeleceu uma meta em Rio Branco, reduzir 40% de desmatamento e queimadas na zona rural até 2040. Ou seja, 40% é um indicador bacana, embora eu acho que dá para ser mais, né? Mas tudo bem. Já estabeleceram, já é uma grande coisa estabelecer um valor aqui, 40% até 2040. E observa assim, alguns planos fazem ações até 2030 ou até 2050 para determinados itens aqui, Então, se a gente vê aqui, monitorar as condições meteorológicas associadas aos incêndios. Não é tão simples desenvolver essa ação. Não é tão simples manter a cobertura arbórea urbana em áreas com maior índice de risco climático, devido a ilhas de calor no distrito e da capital. Então, até 2050, ele quer aumentar, mas não fala exatamente o quanto eles querem aumentar de cobertura arbórea. Mas existe um prazo aqui até 2050 para observar se aumentou ou diminuiu. Então, em 2050, eles vão ter um novo relatório para poder contrapor essa meta, contrapor essa ação, né? Então, estabelecer sistemas de alerta prévio para reduzir o risco de inundações até 2030. Nós temos aí quase 6 anos, né? Não vejo isso como um problema muito grande para uma capital como Quito, né? Então, o sistema de alerta não é um sistema extremamente sofisticado, que exige alta tecnologia, que exige principalmente a obtenção de informações em tempo real, né? Em tempo que seja suficiente para que você consiga produzir alguma ação, né? E informar a população sobre os riscos que ela está sujeita, né? Então, se a gente observar aqui, a gente vai ver que as metas raramente colocam valores, raramente colocam indicadores quantitativos, mas todas elas colocam um prazo, alguns mais longos, como 2050, e alguns mais curtos, como 2025, 2030. Aqui, quanto mais curto, mais exigência vai ter de obtenção para as informações, para você poder monitorar as ações que estão sendo implementadas. Então, assim, o prazo de 2040 pode ser bom pelo fato de você ter um compromisso de longo prazo, mas pode ser ruim porque esse objetivo pode se perder, tá? Então, existe também essa dificuldade de monitorar prazos muito longos e investigar dados muito longos, dados que são coletados ao longo de muito tempo. Porque se você obtém muitos dados, você vai ter dificuldade de trabalhar estatisticamente e de extrair as informações que são
essenciais para a compreensão dos problemas, tá? Então, assim, há pontos positivos em se estabelecer prazos longos, mas há pontos negativos também, tá? Então, Bogotá estabeleceu longo prazo aqui, ó. Para a gente finalizar aqui, ó, a gente pode observar as potencialidades que foram identificadas. Então, a gente pode observar que a estrutura organizacional de algumas cidades foram bem definidas. Há alguns inventários já bem estruturados sobre clima, recursos hídricos, mas nem todas as cidades têm isso bem consolidados, né? Há muitos processos participativos da sociedade que procuram incorporar as pessoas, né, os habitantes, na elaboração e na compreensão das vulnerabilidades, e há a criação, o início da criação de sistemas de monitoramento de metas, embora ainda não esteja totalmente estabelecido, né? E algumas fragilidades, ó, a gente pode identificar e destacar como a falta de participação, embora haja uma iniciativa do governo, dos governos em trazer as pessoas precisam ser melhor informadas para saber qual é a sua capacidade de ação. Então, as pessoas também precisam se organizar para poder participar, para poder entender e trocar ideias e se estabelecer compromissos internacionais, né? Então, muitos países não têm políticas nacionais muito estruturadas que incentivem a implementação de medidas de mitigação, né? Mas, ou seja, uma cidade nem sempre age sozinha, nem sempre consegue estabelecer as suas próprias políticas individualmente, né? Muitas delas dependem de políticas nacionais, né? Dependem do governo também, do governo federal, incentivar os planos municipais. Há também uma dificuldade muito grande de levantamento de dados, porque nem sempre as cidades têm, por exemplo, institutos de pesquisa, têm recursos humanos, ou têm universidades, ou tenham órgãos que estejam aptos a levantar informações sobre o espaço urbano e sobre os problemas ambientais e das áreas de risco, né? Então, conselhos estruturados, conselhos que órgãos reguladores, institutos específicos de pesquisa que consigam organizar essas informações também tem sido um problema, né? Muitas das cidades têm infraestrutura precária, né, que também dificulta a identificação das vulnerabilidades, né? E a falta de parcerias com redes, também principalmente com as redes internacionais e com as redes de órgãos federais, né, também, ou com instituições de apoio, como universidades, ministérios, Ministério Público e tal, que possam orientar, né, as ações das cidades individualmente, né. Então, eu poderia destacar aqui que, de forma geral, há um baixo comprometimento. Então, a gente conseguiu observar 4 cidades, né, na Pan-Amazônia, e sendo que no Brasil tem apenas uma iniciando, mas ainda ainda de forma muito incipiente, né, que é Rio Branco, mas já é uma iniciativa interessante. Há também Belém, que já começou, mas também ainda não tem os mecanismos legais estabelecidos, né, propriamente dito, mas há uma movimentação ainda bastante grande, né, também em Manaus, que a gente não focou especificamente, pela falta de compromisso com os pilares do C40, né. Então, assim, de maneira geral, as cidades da Pan-Amazônia têm um baixo comprometimento com as mudanças climáticas, né. Cerca de 47% das capitais da Pan-Amazônia não possuindo sequer ações iniciais voltadas à elaboração de planos de mitigação. Então, a maioria, quase que a maioria, não tem nenhum plano de mitigação, nenhuma ação, nenhum compromisso com nada, né? No Brasil, apenas Rio Branco apresentou um plano, porém esse apresentou lacunas nos compromissos, desafios, oportunidades e ações, com ações pouco definidas. E a participação ativa de acordos internacionais e o conhecimento técnico e científico foram identificados como grandes influenciadores na efetividade desses planos. Ou seja, é necessário que a gente tenha redes de apoio, tanto de órgãos internacionais, quanto de universidades, quanto de órgãos científicos, quanto do governo federal. Tá bom? Então, assim, dessa forma, a gente chega aqui à conclusão de que, embora a gente tenha conhecimento do que pode estar ocorrendo no clima, né, embora a gente tenha bastante informação, mas a gente tem ainda a necessidade de se integrar, a gente tem a necessidade de conhecer como as entidades se organizam e, principalmente, como as pessoas estabelecem prioridades
As pessoas, eu quero dizer, as pessoas que trabalham na administração pública, e principalmente as pessoas que influenciam a administração pública e que influenciam a sociedade de maneira geral, tá bom? Então, eu gostaria de deixar esse recado, que a nossa função como cientista, como pesquisador, como arquiteto, como engenheiro, como urbanista, planejador, que seja lá a função que você tem atualmente, é muito importante que a gente destaque a vulnerabilidade que a gente está sujeito, que a gente da forma como a gente deve atuar e da maneira como a gente deve influenciar as pessoas a estabelecer prioridades, tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção, fico à disposição, fica o meu e-mail aí, caso queiram conhecer um pouco mais do programa de pós-graduação em engenharia urbana, pode me escrever, a gente vai trocar ideias, eu gostaria muito de trazer muita gente aqui para o nosso programa, para a nossa universidade, para conversar, produzir mais material, produzir mais informações sobre esse assunto. Tá bom, gente? Agradeço, tenha um bom dia e fico à disposição para perguntas ou outras interações.